Olá, estudante! A partir de agora, vamos iniciar mais uma unidade de estudos da nossa disciplina de Economia para Negócios. E o objetivo desta aula é estudar sobre as políticas econômicas, os instrumentos de políticas econômicas que são utilizadas pelo governo e que impactam as decisões estratégicas das organizações e também a nossa vida. Então, esse é o nosso assunto que nós vamos começar a partir de agora. Muito bem, falar de políticas econômicas é essencial, principalmente quando nós estamos falando de gestão de negócios, pois o ambiente macroeconômico ele impacta diretamente as atividades da organização e também o processo de tomada de decisão. Por isso, nessa unidade 4, nós vamos estudar a conjuntura econômica e políticas econômicas, pois sabemos que o governo ele intervém na atividade econômica por meio de suas políticas. Sabemos que uma das funções do governo é a função estabilizadora, de estabilizar a economia. E para isso, então, ele utiliza das suas políticas econômicas. E precisamos entender como que essas políticas econômicas são executadas, como que elas impactam os negócios. Para isso, então, nós vamos ter um roteiro, um conteúdo dessa aula para que você entenda essa dinâmica, tudo bem? Então, nós vamos estudar a política fiscal neste bloco, depois a política monetária, vamos entender o modelo ISLM, um modelo bem interessante, e depois ações governamentais no Brasil, analisando aí como que o governo brasileiro, ao longo aí das últimas décadas, tem intervido na economia brasileira e quais são as suas consequências. Mas para começar, a partir de agora, nós vamos falar da política fiscal. A política fiscal é a atuação, então, do governo especificamente sobre os seus gastos e sobre os tributos. Então, um dos principais instrumentos de política econômica é a chamada política fiscal, altamente utilizada pelo governo, porque ela vai influenciar o mercado real, o mercado de bens e serviços, pois o governo ele pode, por meio do aumento dos seus gastos, vamos dar um exemplo, fazer mais obras públicas. E com mais obras públicas, nós temos o quê? Geração de emprego, geração de renda, isso movimenta a economia real. Ou o governo pode aumentar ou diminuir impostos, e obviamente isso impacta a nossa renda, os resultados das organizações. Então é bem importante a gente entender que a política fiscal ela tem um efeito direto sobre a atividade econômica. Mas vamos conceituar ela a partir de agora. Bom, a política fiscal está baseada, então, na elaboração e organização do orçamento do governo, demonstrando tantas fontes de arrecadação como os gastos públicos. Então, é a atuação do governo por meio, então, dos seus gastos e da arrecadação. A política fiscal, ela pode ter dois viés. Ela pode ser tanto expansionista quanto contracionista. Qual que é a diferença de uma para o outro? Uma política expansionista, o objetivo do governo, então, é fomentar a atividade econômica, gerando emprego, gerando renda, gerando consumo. Então, o objetivo de quando essa política é colocada é fazer com que a economia tenha crescimento econômico e, consequentemente, também melhorar a qualidade de vida da população. Já uma política contracionista, ela acontece quando o governo ele vai diminuir seus gastos ou ele vai aumentar impostos, principalmente em situações na qual a economia pode estar superaquecida, passando por um processo inflacionário, e aí nós precisamos tirar dinheiro de circulação para tirar essa pressão sobre os preços, ou se o governo está muito endividado, né, a elevada dívida pública, no caso do nosso país e muitos países no mundo, precisam em algum momento aí fechar a torneirinha, né? Então o governo ele precisa gastar menos e daí ele faz uma política contracionista e, consequentemente, o governo gastando menos, é menos emprego, é menos renda sendo gerada, principalmente por meio das obras públicas e também por meio aí da operação da máquina pública. Entendido isso, vamos ao quadro entender como que a política ela é operacionalizada. A política fiscal chamada expansionista, como que ela acontece? Por meio de aumento dos gastos públicos, quando o governo aumenta os seus gastos, tudo bem? Ou quando ele diminui a tributação. Porque quando ele diminui a tributação das pessoas, das empresas, é mais dinheiro disponível para gastar, para investir.
Tá? E quando ele aumenta os gastos públicos, foi como eu citei, por exemplo, por meio de obras públicas, gerando aí licitações, gerando aí empresas trabalhando para o governo, e isso gera emprego e renda. Então, o grande objetivo é esse: produção, emprego e renda. Só que tem um impacto sobre o resultado público, tende a piorar. O que é esse resultado público? As contas públicas, tudo bem? Por quê? Porque o governo gasta mais e isso pode levar ele a ter um déficit, ou seja, gasta mais do que arrecada. Sabemos que o governo ele arrecada devido à questão da tributação. Quando eu tenho uma situação que o governo gasta mais do que arrecada, ele tende a ter um déficit e a dívida pública pode aumentar. Por outro lado, na política monetária contracionista, eu tenho uma redução dos gastos públicos ou um aumento também em conjunto, tá? Pode ser separadamente essa atuação ou em conjunto, o aumento da tributação. Então, o governo vai tributar mais, vai tirar dinheiro em circulação, né? Menos dinheiro para as pessoas, para as empresas gastarem ou investir. O governo também vai gastar menos. O objetivo é controlar a inflação ou melhorar o resultado público. Tá? Porque quando o governo gasta muito ou deixa a tributação baixa, tem muito dinheiro circulando. Se a oferta não dá conta, isso pressiona a demanda, leva um aumento da inflação. Por isso que a contracionista, tirando o dinheiro de circulação, tende a controlar a inflação e melhora o resultado público, porque o governo vai estar gastando menos, tudo bem? Ele gastando menos, então o governo ele vai acabar tendo uma melhora. O impacto sobre o resultado público é qual? Melhora. O governo ele tende a melhorar o seu resultado, porque agora ele vai estar tributando mais ou gastando menos, e isso dá um saldo talvez positivo lá no seu resultado primário, ou ele vai ter mais dinheiro para pagar suas dívidas, os juros da dívida. Então isso para o governo acaba sendo bom, porque a empresa, o governo é como uma empresa, tá? Então se uma empresa está se endividando, ela precisa gerar caixa para pagar sua dívida, não é verdade? O governo é a mesma coisa. Se o governo está se endividando, ele precisa gerar caixa para pagar sua dívida, e ele faz isso como? Gastando menos do que arrecada. Isso é essencial para qualquer governo. Então essa política fiscal, ela pode ser tanto expansionista quanto contracionista. E o governo, quando ele adota essas políticas, normalmente fica claro para todos, pois é colocado nos noticiários. Nós temos lá as leis das diretrizes orçamentárias, o projeto orçamentário, que sempre é votado e colocado pelo governo 3 a 4 meses antes da virada do ano. Então, todos sabem ali se o governo vai gastar mais ou menos. Então, ali se o governo vai ter um superávit, se vai ter um déficit, se ele vai precisar contingenciar alguns valores. Então, tudo isso faz parte da operação da política fiscal. E muitas vezes o governo ele atua como um agente importante da economia por meio dessa política fiscal, principalmente em períodos de recessão. Então, por exemplo, lá em 2008, 2009, que a gente teve aquela crise, aquela crise americana que acabou vindo para todo o mundo, inclusive no Brasil, que estourou aquela bolha imobiliária. O que o governo brasileiro fez aqui? Ele fez uma política fiscal expansionista, baixou os impostos, o governo ele aumentou seus gastos, mais obras públicas. Então, isso é uma política fiscal expansionista para não deixar a economia entrar em crise. É o que foi feito, por exemplo, lá na crise de 29, nos Estados Unidos, lá que foi aquela política adotada lá pelo governo americano, dentro das ideias de John Maynard Keynes, que era uma política fiscal expansionista, ou seja, o governo gastando, obras públicas. Então, esse é o caráter da política expansionista, fomentar a economia. Mas, obviamente, precisa se ter um equilíbrio. Não adianta somente o governo gastar, fomentar a economia, gerar inflação e piorar o resultado público, que foi o que aconteceu com o Brasil, por exemplo, no início dos anos 90, que nós tivemos uma hiperinflação que vinha do final dos anos 80, início dos anos 90, muito advindo de um governo que gastava muito ali nos anos 80, início dos anos 90, que gerou uma inflação descontrolada na nossa economia. E lá no plano real, a gente vai ter um saneamento das contas públicas e que vai ajudar aí a ter o controle da economia a partir do plano real. Continuando então, para a gente finalizar esse entendimento, a política expansionista, então qual que é o impacto econômico? É crescimento do PIB, é geração de emprego e renda, porém como tem mais dinheiro em circulação e caso a oferta de bens e serviços, ela não consiga atender essa
esse crescimento da demanda pode ter uma pressão inflacionária e, ao mesmo tempo, causar um aumento da dívida pública. Já uma política contracionista vai levar a uma redução do crescimento do PIB, tá? Não que a economia não cresça, vai crescer, mas menos, né? Queda no emprego, na renda, vai se gerar menos emprego em renda, principalmente aqueles induzidos pelo governo. Os preços tendem a cair ou não ter pressão inflacionária e a dívida pública ela tende a se reduzir, ou seja, o governo então pode ter um controle melhor e ter uma redução da dívida pública, tá? E quando a gente fala de política fiscal, é muito importante falar dessa questão da dívida pública, né? A gente sempre ouve falar do governo, esse governo gasta mais, esse governo gasta menos, e daí a gente fica um pouco confuso dos termos que são utilizados. E sempre quando falamos da política fiscal, precisamos compreender, então, a saúde financeira do Estado, seja o governo federal, estadual, municipal, é importante a gente ter esse entendimento. Então, eu vou apresentar para você alguns conceitos importantes, tá? Qual que é a diferença, então, de déficit público e dívida pública, né? Você já deve ter ouvido falar desses termos. O déficit público ele é um conceito de fluxo, pois pega um período específico de cálculo e o resultado público dele, tá? Então, o déficit público, quando a gente ouve falar desse termo, ele está pegando um período específico. Ó, no ano de 2022, qual foi o déficit que o governo teve? Em 2023, 2024, 2025, qual foi o resultado ali primário? Pega o quê? O gasto e pega a receita. Se gastou mais do que teve de receita, é déficit. Se teve um resultado já na qual você arrecadou mais do que gastou, é superávit. Então, isso aí é esse conceito de déficit público, é quando você tem mais gasto do que você arrecada. Já sobre a dívida pública, o que nós podemos ver agora? A dívida pública ela é um outro conceito importante. Confira comigo aqui o conceito de estoque, pois pega-se o acumulado total de dívidas do governo, tá? Então, que eu estou falando da dívida total do governo, tá? Então, quando eu falo de dívida pública, eu estou falando do histórico, do acumulado. É aquilo, eu estou devendo. Estou devendo, não nego, pago quando eu posso. Então, é acumulado, né? Se você puxar lá o Serasa do governo, o que ele está devendo, né? Então, essa é a ideia da dívida pública. Bom, outro conceito aqui que eu quero frisar, então, esse termo que muitas vezes a gente ouve falar, né, no resultado primário. O que é o resultado primário? É a diferença entre receitas e despesas não financeiras, né, tirando o pagamento de juros, bem como pode ser superavitário ou deficitário, né? Então, superavitário quando o governo ele arrecada mais do que gasta, ou deficitário quando o governo gasta mais do que arrecada. Então, normalmente, esse resultado primário eu pego no ano fechado, né? No ano 2022, eu tive superávit. No ano 2023, eu tive um déficit. Porque eu pego o resultado equivalente daquele ano. Qual é a importância? Esse indicador de fluxo, ele mostra o nível de comprometimento aí da autoridade fiscal, né, que é do governo, na amortização da dívida pública, ou seja, quanto o país está conseguindo economizar para pagar os juros da dívida. Por isso, se eu tenho juros, eu tenho que pagar os juros dessa... Eu tenho a dívida, eu tenho que pagar os juros dessa dívida, né? Então, quando eu tenho essa questão do resultado fiscal, eu preciso avaliar. Então, se o governo ele está comprometido junto aos credores de gerar caixa, resultado superavitário, para pagar a dívida. Se o governo não mostra comprometimento em relação a isso tira a credibilidade do governo, ele tem dificuldade de financiar a sua dívida, os juros da dívida vai ser cada vez mais alto. E, obviamente, isso compromete a execução da política fiscal, porque não vai poder ficar gastando toda a vida. Então, o resultado primário é importante que o governo sempre busque um superávit do resultado primário. E, para finalizar, a gente tem um conceito nominal, né? O resultado nominal, que é a diferença entre receitas e despesas não financeiras, só que incluindo juros, bem como pode ser superavitário ou deficitário. Apresenta o quanto o governo está pagando de juros e o quanto ele consegue amortizar da dívida pública caso seja superavitário. Então, esse resultado nominal é quando eu pego o superávit ou o déficit que eu tenho ali, né, do período específico, e aí eu incluo o pagamento dos juros da dívida. Então, eu posso ter um superávit primário naquele ano, quer dizer, eu arrecadei mais do que eu gastei, só que quando eu incluo o pagamento dos juros, aí eu tenho um resultado nominal deficitário, né? Porque aí eu incluí o pagamento dos juros. No resultado primário, eu não incluo o pagamento dos juros, é só receitas e despesas do ano. Agora, quando eu incluo o pagamento de juros, aí eu tenho um resultado nominal.
Qual que é o objetivo? Era ter um resultado nominal superavitário também, né? Quer dizer, eu pago as despesas do governo, os gastos do governo, ponho incluso o pagamento de juros e eu tenho um resultado nominal superavitário. Então, o governo está conseguindo diminuir a dívida pública. Mas, normalmente, isso não acontece. Normalmente, o governo ele pode ter um superávit primário, mas aí, quando você vê o nominal, é deficitário, porque a dívida pública do Brasil é gigantesca quando põe o pagamento dos juros, onde o Brasil é um país que, historicamente, é um juros alto, você tem um resultado nominal deficitário, tá? Então, esses são os conceitos importantes que a gente tem que ter quando nós falamos da política fiscal.